Diz assim a palavra do Senhor, 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Versículo 2: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida, se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Diz que então o anjo do Senhor o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar, ou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E a igreja diz: glória a Deus. Queridos, estamos diante de um texto muito conhecido, uma palavra abençoada da parte do Eterno, a qual Ele nos concedeu esta manhã a participar da mesma. Mas para entendermos o contexto do capítulo 19, é preciso voltar no início, onde tudo começou. Quem foi Elias, o porquê Deus o levantara neste cenário para profetizar. O contexto do capítulo 19, vamos encontrar o profeta usado por Deus passando por algumas situações constrangedoras e difícil no seu ministério. Como eu disse, é preciso retornarmos para entender. Quem escreveu esta história só iniciou ela, como posso dizer, de um meio de uma trajetória de um homem, porque quem compilou a história não fez questão em dizer quem foi a mãe, o pai do profeta, mas ele parece que cai de paraquedas em um cenário para profetizar, em um cenário caótico, em um cenário muito triste espiritualmente, aonde o povo estava prestando adoração a um Deus estranho. Para entendermos o capítulo 17, 18 e até o 19, vamos voltar ao capítulo de número 16. O contexto do capítulo 16 do mesmo livro, quem está reinando a região de Samaria, que conhecemos como Samaria, é nada mais e nada menos do que o rei Acabe. Diga comigo, Acabe. Acabe, para quem não sabe, foi o 7º rei de Israel. Reinou aproximadamente 22 anos. E sendo o 7º rei de Israel, diz o texto que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Isso chamou a minha atenção. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e de forma para desagradar a Deus ou desonrar o próprio Eterno.
em vez de ele fazer o que era mal aos olhos do Senhor pela sua própria natureza, ele fez para irritar o Senhor mais e mais. Em vez de ele tomar uma moça das 12 tribos de Judá para dar-se em casamento, ele vai viajar a um território distante e vai casar com a filha de Etbaal, a saber, a rainha Jezabel. Diz o texto que ele toma esta mulher estranha e traz para o arraial de Judá, para Samaria. E trazendo esta mulher para Samaria, ela vai trazer juntamente com ela os deuses estranhos, os costumes estranhos e 450 profetas titulados como profetas de Baal. Acabe, para irritar o Senhor, ele vai construir um templo e vai colocar no centro de Samaria. E alguns historiadores especulam que também uma estátua foi levantada, e o povo tinha que se prostrar a esta estátua, porque Baal era conhecido e considerado como o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus que mandava na chuva. O que me chama a atenção é que o povo se prostrou diante dessa estátua e começaram a declarar, dizendo: Deus de Israel certamente está morto, mas Baal vive. Quando entramos no contexto do capítulo 17, aprendemos que Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu vou repetir: o nosso Deus não divide glória com ninguém. Ele levanta Elias, o tisbita, e este profeta vai profetizar neste cenário caótico, aonde a prostituição espiritual está dominando, aonde o povo está prostrando-se em adoração ao Deus esculpido por homem, aonde estão clamando em alta voz que o Deus de Israel estava morto, presta atenção, e Baal estava vivo. Os hebreus precisavam das duas chuvas para semear a sua semente, e a mesma descia do céu, brotava o fruto. Eles precisavam para prosperar, para sustentar a sua casa. E o que é que Deus vai usar Elias para fazer? Elias, profeta de Deus separado, vai entrar no contexto do capítulo 17 dizendo: vive o Senhor, aleluia. Imagine em um cenário de idolatria, aonde há um clamor dizendo: Deus está morto e Baal vive. Vem um homem usado por Deus, cheio do Espírito de Deus, um homem terrivelmente separado, abrindo a boca e dizendo: vive o Senhor. Era como se ele estivesse dizendo: um Deus de Abraão, de Isaac e Jacó não está morto coisa nenhuma, porque vive o Senhor, e segundo a minha palavra, não vai cair orvalho, não vai cair chuva, aleluia, até que o Senhor dê a segunda ordem. Após a profecia lançada contra a idolatria e contra o cenário caótico, Deus vai se encarregar de tirar o profeta de cena. Preste atenção nisso aqui. Deus vai se encarregar de tirar o profeta de cena e vai levar o profeta para o ribeiro de Querite. E lá no ribeiro de Querite, Elias vai passar aproximadamente um ano, diga um ano, um ano sendo sustentado pelos corvos e bebendo a água do ribeiro. Um ano escondido. Ele profetiza, e quando ele se apresenta diante do cenário novamente, já é no contexto do capítulo 18. Quando ele se apresenta, no versículo de número 4 vai dizer que Jezabel estava perseguindo os profetas de Deus. Toda a igreja sabe que Jezabel, a esposa de Acabe, não gostava de profeta, muito menos de profecia. A perseguição era tão extraordinária contra os profetas de Deus que o versículo 4 do capítulo 18 diz que ela perseguia e ainda matava. Havia-se um mordomo que trabalhava na casa de Acabe, que esse, usado por Deus, conseguiu esconder 100 profetas dentro de uma caverna. Enquanto Deus estava sustentando Elias no ribeiro de Querite, durante um ano com pão e água, havia um homem chamado Obadias que estava sustentando 100 profetas também com pão e água dentro de uma caverna. Esta mulher não era brincadeira. Ela perseguia, não só perseguia como matava.
Quando Elias se apresenta no cenário, presta atenção nisso aqui, quando ele se apresenta no cenário, e ele vai diante do próprio Obadias, Obadias vai fazer uma declaração interessante. Não teve um reino, isso é uma expressão forte, não teve um reino, não teve um lugar, não teve nenhum lugar que a gente não te procurou, e o rei sem sucesso não conseguiu notícia nenhuma sua, aleluia. Aqui eu já aprendo uma coisa interessante, ninguém vai conseguir achar o indivíduo que Deus esconde. Eu vou repetir, ninguém consegue achar quem Deus esconde. Deus esconde o profeta, presta atenção, Deus esconde o profeta para manter o profeta vivo. Deus tira o profeta do cenário para manter o profeta com vida. Deus poderia permanecer, deixar ele ali no meio do cenário, mas Deus sabia também da capacidade do inimigo e como o inimigo era. E muitas das vezes é assim que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Em vez de você ir para cima do cenário para enfrentar, o Eterno vai permitir você ficar em um ribeiro escondido, sendo sustentado e guardado por Ele. Olha para o vizinho que está do seu lado e diga assim para ele: ninguém vai achar quem Deus esconde. Diga, está escondido. Quando Deus esconde, está escondido. Pode se levantar principado, potestade, demônio, palavra de maldição, qualquer tipo de coisa, não vai lhe atingir, porque foi Deus que te guardou e te escondeu. Isso aconteceu também no ministério de Davi. Quem lembra da história sabe. Saul perseguiu Davi o tempo todo e Davi se escondia. Saul perseguia Davi e Davi se escondia. Aleluia. E Deus escondia e preservava a vida do salmista. O tempo todo ele tentou matar, preste atenção nisso, ele tentou matar Davi. Davi, escondido por Deus, conseguiu se manter guardado. E Deus vai fazer assim na sua vida. Toda vez que Deus te esconder, Ele não vai permitir o inimigo te achar. Uia. É no mesmo contexto do capítulo 18, quando Elias acaba de se apresentar depois de um ano. Depois de um ano ele se apresenta, viaja até a Sarepta, é sustentado pela viúva de lá, ficou mais 2 anos, forma-se 3 anos. Ele se apresenta, e quando ele se apresenta diante do cenário, ele vai propor, presta atenção, um desafio. E qual é o desafio? Ele vai levar os profetas de Baal para cima do Monte Carmelo, e a proposta foi: vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Olha para cá, no contexto do capítulo 17, o profeta disse: segundo a minha palavra não vai cair chuva e nem orvalho, não vai chover, e assim aconteceu. Segundo Tiago capítulo 5, 17 ao 18, ficaram 3 anos e 6 meses sem chover, uma seca terrível. Aí eu pergunto: cadê o Deus Baal da fertilidade? Cadê Deus Baal, o Deus da chuva? É lá no Monte Carmelo que o desafio vai ser lançado. E que desafio foi esse? Olha que coisa interessante: o Deus que responder com fogo. Olha para o vizinho e diga assim: o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Esse foi o desafio. Aqui eu já aprendo com Elias. Elias, em vez de brigar lá fora ou lá embaixo, ele vai levar a briga, o desafio, para o lugar que ele dominava, o monte. Preste atenção, o inimigo já está em desvantagem aí. Enquanto o inimigo estava preparando o altar, sacrificando, e diz o texto que ele se automutilava, nada de Baal responder, ao ponto de Elias começar a zombar. Ele começa a zombar, ele começa a dar risada, ele começa a dizer: chama mais alto, talvez esse Baal deve estar dormindo. E diz a história que Elias prevaleceu diante dos inimigos em cima do Monte Carmelo. Aí adentramos no contexto do capítulo 19, que é o texto-chave, que é onde Deus vai falar com você. No contexto do capítulo 19, vamos encontrar um Elias totalmente diferente de tudo isso que eu narrei. Por quê? Porque vai ser uma palavra lançada não só fisicamente, como também espiritualmente. E a palavra que Jezabel vai lançar, a igreja tem que prestar bastante atenção. Quando ela fica sabendo por intermédio do seu esposo o que havia acontecido, não só no contexto do capítulo 18, mas do profeta que estava sumido e apareceu,
do profeta que disse: segundo a minha palavra não cai ao vale nem chuva, e Deus assinou embaixo, do profeta que ao fio da espada matou os profetas dela, ela lançou uma palavra: amanhã, neste mesmo horário, eu vou fazer com você o que você fez com os meus profetas. Diz o texto que quando o mensageiro leva a mensagem até Elias, vai apresentar-se uma pessoa que o texto não menciona. Olha para o vizinho e diga: Elias andava o tempo todo com um moço. Tinha alguém que estava acompanhando ele, só que este alguém só vai ser mencionado no contexto do capítulo 19. Elias andava o tempo todo com o moço. Quando ele escuta a ameaça e sabe que agora o inimigo vai contra-atacar, isso é forte, eu vou repetir. Ele percebe que o inimigo vai contra-atacar. Ele vai resolver fugir para Beceba. E quando ele vai para Beceba, ele deixa o moço. Deixou o moço em Beceba e entra para dentro do deserto. Existem algumas perguntas que a gente faz. O que foi que aconteceu com Elias? Será que Elias sentiu simplesmente medo? Será que a sua oração no deserto, debaixo de um pé de zimbro, se trata de um princípio de depressão? O que foi que aconteceu com um profeta, para ele orar desta forma, pedindo a Deus a morte, porque não suportava mais? Para ele proclamar dizendo: eu estou só, sendo que ele não estava só coisa nenhuma, havia mais 100 profetas que estavam sendo sustentados de uma caverna. E a gente faz aquela pergunta: cadê o Elias do contexto do capítulo 17, que veio numa autoridade terrível, colocando o dedo na cara de um rei e dizendo: segundo a minha palavra não vai cair orvalho, Deus não está morto coisa nenhuma, Deus vive, está vivo mais que nunca, aleluia. Cadê o Elias que desafiou os profetas de Baal e ainda zombou dos profetas de Baal em cima do monte? Aí a gente faz essa pergunta: cadê ele? Por conta de uma ameaça, por conta de uma palavra lançada, parece que você vê Elias fugindo de tudo e de todos, como se ele nunca tivesse visto manifestações evidentes da glória de Deus sobre a sua vida. Fica uma pergunta: o que aconteceu com Elias? Histórico de profeta, homem cheio da graça, cheio do Espírito Santo. E quando lemos o contexto do capítulo 19, você vê este mesmo homem deixando o moço de lado. Ele deixa o moço e ele adentra para dentro de um deserto. E quando ele entra para dentro do deserto, há um pé de zimbro preparado. Diz o texto que ele se assenta debaixo do mesmo, e em seu ânimo é debaixo do zimbro que ele vai fazer esta oração: Pai, tira a minha vida. Em seu ânimo pede a morte. Não sou melhor que os meus pais, estou só. E diz o texto que ele vai adormecer debaixo do zimbro. Até então, o eterno Deus se manifesta. Se manifesta não dando a Elias aquilo que ele estava pedindo. Mas antes de eu chegar aqui, eu quero que você entenda uma coisa. Há situações que homens nesta terra nunca vão conseguir compreender. Haverá situações que você vai passar, que eu vou passar, que o tratar não vai ser de homens, mas vai ser entre você e Deus, Deus e você. O que acontece com Elias quando ele deixa o moço? Haverá lugares que pessoas só vão com você até um determinado ponto. Deste ponto em diante, Deus não vai permitir ir com você. Você vai ter que entrar só. Gênesis 22, a partir do versículo de número 5. Quando Abraão vai fazer o sacrifício juntamente com o seu filho, foi com ele no meio do caminho alguns moços, um jumento adornado e Isaac. Mas quando chegou no pé do monte, só subiu Abraão e Isaac. Mateus capítulo 26, do 38 ao 39. Cristo tentou explicar aos seus discípulos o que ele estava passando, e isso antes do Getsêmani, porque na mesa da ceia foi evidente a expressão dele: um de vocês vai me trair.
Depois da Santa Ceia, ele canta um hino se preparando para o momento mais triste do seu ministério. E quando ele entra dentro do Getsêmani, que era um jardim que eles estavam acostumados a orar, Jesus vai deixar uma quantidade de discípulos e vai com 3, a saber, Pedro, Tiago e João. E para esses 3 ele vai revelar algo tremendo. E o que é que ele vai revelar para esses 3? A minha alma está profundamente angustiada até a morte. Fica aqui e velai comigo. Só que esses 3 discípulos não vão conseguir entender esta dimensão. É algo sobrenatural, é algo além da compreensão humana. Jesus deixa os 3 e vai um pouco mais além. Mais além ele ora só. E esta oração de Jesus é um divisor de águas. Na verdade foi um divisor de águas. Pai, se possível for, afasta de mim deste cálice, mas em todavia não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Há momentos que você vai ter que ir só, olha para o vizinho e diga assim: se prepare, que haverá momentos na sua trajetória, no seu ministério, que Deus não vai permitir irem com você. Algumas pessoas vão ter que ficar pelo meio do caminho, você vai ter que entrar só. Aleluia, é propósito do Eterno. Quando Elias entra para dentro do deserto, Deus estava do alto céu de olho nele. Aparentemente parece que Deus está calado, fisicamente. Parece que Deus não fala com Elias, parece que Elias não escuta a voz de Deus. Mas as manifestações no deserto, era Deus dizendo: eu te entendo, Elias. Eu te compreendo, Elias. O símbolo que está lá, esperando Elias se assentar debaixo dele, foi uma providência de Deus. Porque todos nós sabemos que a sombra do zimbro, ela não nasce de cima para baixo, ou melhor dizendo, de baixo para cima, mas de cima para baixo. Era o Senhor dizendo, o Salmo de número 91, verso 1, se cumpre sobre a vida dos meus servos que eu guardo. Está debaixo, aleluia, está debaixo da sombra do Onipotente, está descansando debaixo da sombra do Onipotente. Olha para o vizinho e diga: você não está só. Diga: um homem não pode te entender, não pode te compreender, mas Deus te entende, Deus te compreende, aleluia. Deus sonda o seu coração, Deus sabe as suas fraquezas, Deus sabe as suas limitações, Deus sabe quando você não ora, quando você ora, Deus sabe quando você não tem vontade de estar na igreja. Deus te conhece, aleluia, por dentro e por fora, aleluia. Elias está debaixo de um zimbro e Deus está entendendo, é Deus que está guardando ele. E é lá que ele vai fazer esta oração. Porque o texto diz: em seu ânimo ele pede a morte. Ele está dizendo: Senhor, eu não quero mais viver. O texto é claro. Aí a pergunta que eu fiz no início da ministração: o que aconteceu com Elias? Se a gente puxa todo o histórico dele, a gente tem uma grande referência. Mas se lermos Tiago 5, 17 ao 18, Tiago vai dizer o quê? Elias tinha as mesmas limitações que eu e você, ou seja, fraquezas. Mas você já prestou atenção que isto nasce a partir do contexto do capítulo 18? Porque a guerra que Elias está não é uma guerra física, é uma guerra espiritual, onde o inferno foi envergonhado. Aí você pensa que acabou, o inimigo não para. Às vezes quem descansa somos nós. Se não fosse as misericórdias do Senhor para nos guardar. O inimigo não para, é 24 horas atentando para nos tirar da posição, a nos fazer ficar em uma situação na qual você olha para um lado, para o outro, e você procura alguém, e não acha este alguém, e o Senhor está dizendo: eu estou aqui, aleluia. Enquanto você procura refúgio em pessoas, o Senhor está dizendo: eu estou aqui, aleluia, foi eu que te chamei. Agora você imagina se Deus responde a oração de Elias, dando a Elias aquilo que ele pedia. A oração do profeta foi: eu quero morrer. E o Senhor está do alto do céu olhando para ele. Olha para cá. Deus te entende.
Porque realmente há situações que parece que estamos em uma caixa de sapato. Tentamos correr para um lado, para o outro. Mas o Senhor está dizendo, eu te entendo. Era Deus dizendo, Elias, desde o momento que a ameaça foi estabelecida e que você fugiu, eu estava do seu lado te observando. Olha para o vizinho e diga, Deus não vai dar muitas das vezes o que você pede. Mas Deus vai dar o que você precisa. Aleluia. Elias disse, eu quero morrer. Deus falou, morrer nada, eu vou lhe dar é vida. Aleluia. Vai lá, anjo, estabeleça para ele pão, aleluia, e água, porque ele não quer morrer coisa nenhuma, ele quer viver, ele está fraco, e eu reconheço a fraqueza, eu vou me manifestar na fraqueza dele, dando a ele o combustível essencial, para ele permanecer, aleluia, de pé. Você sabe o que é que Deus está falando com alguém aqui esta manhã? Não é hora de parar. Não é hora de parar. Eu vou repetir isso aqui que é forte. Não é hora de parar. Ah, mas eu estou fraco, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais subir monte, eu não tenho mais o ânimo diante, aleluia, eu não tenho mais a vontade de... Esqueça o passado, o negócio é agora. E o Senhor está dizendo, se possível for, anjos descerá aqui nesta manhã para te servir, com aquilo que vai te fazer ficar forte, porque longo será o caminho, longo será a caminhada, aleluia. Você acha que o inimigo ficou satisfeito de tantas coisas que você já fez em prol do reino de Deus? Você acha que o inimigo já ficou satisfeito e quando você dobrou o joelho e começou a orar pelo aquele amigo, pelaquela amiga, e uma hora ou outra o Espírito Santo foi lá, ele vai contra-atacar, e a igreja tem que entender isso. A igreja tem que entender isso aqui de uma vez por todas. Isso aqui não é um encontro que a gente sai de casa e vamos se encontrar lá na congregação para ouvir quem vai louvar, cantar, não. Estamos em guerra, literalmente estamos em guerra. Aleluia. E o Senhor está dizendo, eu te entendo, eu te compreendo, mas é no meio do deserto que você está, que você entrou, aleluia, que eu estou lá, dizendo, não é hora de parar coisa nenhuma. Elias está dormindo. O anjo chegou, colocou na sua cabeceira um pão cozido sobre as brasas de uma botija cheia de água. Tocou o profeta e disse, desperta, come, bebe. A sonolência foi tão grande que ele olhou a cabeceira, comeu, bebeu, estava tão fraco que ele voltou a dormir. E pela segunda vez o anjo de novo, desperta, muito comprido te será o caminho. Você sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Ainda tem muita prova para você passar. Ainda tem muitas almas para a gente ganhar ainda. Ainda tem muito ensaio para ser feito. Ainda tem muito monte, ainda tem muita trilha, aleluia, ainda tem muita guerra, ainda tem muita notícia, seja não favorável, mas seja também favorável, mas o Senhor está dizendo, em toda a sua trajetória, eu estou lá presente, aleluia. Se você está chorando, eu estou lá presente, se você está sorrindo, eu estou lá presente, se você não profetiza, eu estou com você, se você profetiza, eu estou com você. Eu vou repetir, não é hora de parar. Procura alguém e profetiza para ele, diga assim, ei, não para não. Diga, isso aqui não é um conto de fada. Você não está aqui pela amizade. Aleluia, você está aqui porque realmente isso aqui é real. A presença do Espírito Santo é verdadeira. Aleluia. Fica de pé, por favor.